tudo bem? Aqui é o irmão Sandro Ramos do canal Sandro Salmodia no YouTube. É um prazer estar mais uma vez aqui para juntos estudarmos um pouco sobre a sola Escritura, somente a Escritura, como única regra de fé e prática. E nós teremos um pequeno estudo aqui sobre só entrará no reino dos céus, é o nosso tema, o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Encontramos lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Mas nós iremos ler até os versículos 21, 22 e 23 de Mateus 7. O tema nosso é: só entrará no reino dos céus o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 21 do capítulo 7 de Mateus. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Versículo 23. Então lhe declararei, nunca os conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que praticais o mal. Mateus 7, versos 21 ao 23. Em Mateus capítulo 7, do 21 ao 23, os textos lidos acima, os versículos, vemos um alerta que a verdadeira entrada no reino dos céus não se baseia em dons, profissões de fé, ruidosas, Senhor, Senhor, ou obras externas, mas na obediência sincera ao vosso Pai que está nos céus. A frase nunca vos conheci é uma sentença terrível, sublinhando que Jesus rejeita a falsa profissão de fé de quem pratica a iniquidade. Nos versos acima, lido, podemos ver que muitos que fazem milagres ou profetizam em nome de Jesus podem não ter uma relação real com ele, sendo meros atores religiosos. A salvação é evidenciada pela submissão prática a Deus e não apenas pelos falatórios religiosos. Nunca vos conheci. O foco não é a perda aqui da salvação, e salvação não se perde. Por que não se perde? Porque ela é uma dádiva de Deus, é pela graça de Deus e não por obra. Mas a demonstração de que a pessoa nunca foi verdadeiramente salva, agindo com iniquidade por trás de uma máscara de piedade. Somos chamados a uma reflexão. Somos chamados a examinar o nosso coração, o nosso próprio coração, e a buscar um relacionamento genuíno com Cristo, e não apenas uma aparência religiosa. Em resumo, o texto acima citado de Mateus capítulo 7, do 21 ao 23, nos chama a produzir frutos genuínos de obediência, em vez de apenas dons espirituais ou reconhecimento público. Com o tema: só entrará no reino dos céus o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, Mateus 7, 21 ao 23, meditaremos. Nas últimas palavras do Sermão do Monte, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, nos confronta com a realidade de que a mera profissão de fé nem sempre garante a entrada no reino dos céus. A mensagem central deste capítulo 7, do 21 ao 23, os versículos, é um perigo da auto-engano e da auto-ilusão. Um tema que ele conecta diretamente à advertência contra os falsos profetas. Esses versículos que acabamos de ler servem para enfatizar que nada tem valor diante de Deus, exceto a verdadeira retidão e santidade. Iremos expor 3 advertências nesses versículos que acabamos de citar de Mateus 7. 3 advertências que nos chamam a atenção para examinarmos a nossa relação para com Deus. A nossa primeira advertência é sobre o significado de clamar Senhor, Senhor. Muitos podem invocar o nome de Cristo. Muitos podem invocar o nome de Cristo. Uma prova tão grande
é que a mensagem ela é pregada, ela é evangelizada a todas as pessoas. Por isso que a Escritura diz que muitos são chamados. E esses muitos que são chamados, né, eles podem invocar o nome, sim, de Cristo, professar a religião cristã, professar a sujeição a Ele e até mesmo usar seu nome em ministérios públicos, buscando assim reconhecimento e aceitação. Contudo, nem todos que professam essas palavras com os lábios possuem um amor sincero e uma fé verdadeira em Cristo. Este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o coração está distante de mim. É o que a Escritura nos ensina. A verdadeira entrada no reino dos céus não se resume a uma declaração verbal, Senhor, Senhor, mas sim em fazer a vontade do Pai que está nos céus. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Isso encontramos lá em Lucas capítulo 6, versículo 46. Essa vontade no que concerne aos cristãos, ela envolve especialmente a fé em Cristo para a vida e para a salvação. A fonte de toda a verdadeira obediência evangélica. Esta é a vontade daquele que enviou. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. João 6, 40. Ortodoxia. A crença correta sobre Jesus é essencial. Uma boa ortodoxia, um bom conhecimento, né? O próprio Jesus disse, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? E falando sobre a ortodoxia, né, que na realidade é conhecimento, a crença correta sobre Jesus é essencial. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né, Deus permanece nele e ele em Deus. Está lá em 1 João 4,15. Mas depender apenas dela é um perigo. Você só ter um conhecimento. Uma prova tão grande que lá em Tiago diz que duas coisas andam juntos. A fé e a obra. Assim como uma moeda, né? A moeda é cara e coroa. Se ela só tiver cara, não vale. Se tiver só coroa, também não vale. A ortodoxia, a crença correta sobre Jesus, ela é essencial, ok? Mas depender apenas dela é um perigo, pois até os demônios creem também. Crês tu que Deus é um só? Uma pergunta. Fazes bem. Também os demônios creem e estremece. Está lá em Tiago 2, versículo 19. O que devemos ter é a ortopraxia, que é a conduta correta, conhecimento juntamente com prática, ortopraxia, que é a conduta correta baseada na doutrina bíblica ensinada por Jesus. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se a praticares. Então, você só será bem-aventurado, né? Você só será chamado filhos de Deus se realmente você praticar a palavra de Deus. Está lá em João 13, versículo 17. A palavra ortopraxia vem do grego, que significa prática correta. E essa prática que evidencia a fé viva. Assim também a fé, se não tiver obra, por si só é morta, como falamos. Tiago 2,17. A segunda advertência é sobre a falsa evidência de salvação que podem enganar muitas pessoas. No dia do juízo, muitos dirão a Cristo, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Aqueles estão perguntando. E eles estão afirmando que profetizaram em nome do Senhor. E em teu nome não expulsamos demônio? Expulsaram demônio também. E em teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas? Tudo em nome de quem? De Cristo, do Senhor. É possível pregar a doutrina correta, certo? Em nome de Cristo, expulsar os demônios e realizar muitos milagres, e ainda assim ser excluído do reino. Ser excluído do reino.
Essas obras, mesmo as mais extraordinárias, podem ser realizadas com motivo errado, buscando a sua própria glória e não a glória de Cristo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não, aí diz, e não aos homens. Está lá em Colossenses 3, 23, ou para agradar homens, ou impulsionada pela carne e não pelo Espírito, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus e fazem a vontade de Deus e obedecem a Deus. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Até mesmo a operação de milagres não é prova de quem ou de que o homem tem realmente uma fé salvadora. A ênfase naquilo que fazemos em nome de Cristo não deve obscurecer a necessidade de um relacionamento genuíno com o próprio Cristo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti somente a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, João 17, 3. Vejamos alguns exemplos na Bíblia que comprovam que a realização de obras maravilhosas em nome de Cristo não garante salvação. Balaão, embora fosse um profeta que recebeu revelações de Deus, agiu por ganância e foi posteriormente condenado. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Isso encontramos em 2 Pedro, capítulo 2, versos 15 e 16. Caifás, creio que vocês conhecem e lembram da história de Caifás, o sumo sacerdote que profetizou que Jesus morreria pela nação, profetizou algo bíblico, falou uma verdade espiritual sem sequer compreender seu real significado. Mais um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem de nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás, ele não disse isso por conta própria, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Isso encontramos em João 11, 49 a 51. Ainda assim, foi cúmplice da crucificação do Messias. Os apóstolos também, incluindo Judas Iscariotes, realizaram milagres, curas, expulsaram demônios, tendo Jesus convocado os 12. Os 12 quem? Discípulos. 12 quem? Apóstolos. E Judas estava justamente entre eles. Deu-lhe o poder e autoridade sobre todos os demônios e para também curar doenças. E Judas recebeu justamente esse poder. Encontramos em Lucas capítulo 9, versículo 1. Judas recebeu poder e autoridade sobre todos os demônios, mas ainda assim traiu Jesus e se perdeu. Agora, uma coisa bem clara que nós precisamos deixar aqui. Judas, ele teve sua participação nos dons, certo? Porém, ele se perdeu. Ele se perdeu aqui, gostaria de deixar bem claro, não foi simplesmente porque ele quis se perder. A Escritura está claro quando você abre lá em João capítulo 17, quando Jesus está falando ali sobre a oração sacerdotal, ele diz que nenhum daqueles que tu me deste, ó Pai, se perdeu, a não ser o filho da perdição. Quer dizer, no meio dos 12, tinha um que era filho da perdição. E essa pessoa é o próprio Judas. Está claro, lá em João capítulo 17. Tá ok? Os 70 discípulos também voltaram alegres, dizendo que até os demônios se submetiam a eles em nome de Jesus. Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Olha a alegria com que eles chegaram até Jesus. Encontramos lá em Lucas capítulo 10, versículo 17. Mas Jesus os advertiu, dizendo:
Alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês esteja registrado no céu. Lucas 10, 20. Revelando que o verdadeiro motivo da alegria não são as obras, mas a salvação. Os judeus exorcistas, especialmente os filhos de Cefa, tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus, sem conhecer Jesus de fato. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas um espírito maligno lhe repreendeu, respondendo: olha, eu conheço Jesus, isso era o espírito maligno falando com ele. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? Olha só, vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, pulou para cima desses homens aqui, dos 7 aí, dos filhos de Cefas, e fizeram o seguinte: dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Viu aí? Atos, capítulo 19, versos 14 a 16. Foram envergonhados e atacados pelo espírito maligno, demonstrando que o uso do nome de Jesus sem relacionamento com ele é inútil, Esses exemplos mostram claramente que o operar sinais e milagres, ou até mesmo falar verdades espirituais, não é garantia de salvação. O que importa é ser conhecido por Deus. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Terceira e última advertência. Confrontemo-nos com a terrível declaração: nunca vos conheci. Cristo, o juiz, declara abertamente nunca ter tido amor ou afeição por aqueles que, apesar de realizar suas obras em seu nome, praticam a iniquidade. Essa iniquidade pode residir em fazer a obra do Senhor enganosamente, não é isso? Pregando e assim mesmo e buscando seus próprios interesses. Evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Isso encontramos em Mateus, capítulo 6, versículo 1 e 12. Quantas e quantas pessoas hoje realmente estão pregando o evangelho, expulsando o demônio, e fazendo outras e outros sinais, e Deus não o conhece, e sim para serem vistos, O teste final não são as aparências externas ou os efeitos realizados, mas sim a realidade íntima do coração e a genuína busca pela justiça e santidade. O Senhor não vê o ser humano como o vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Também a gente vê lá em os Salmos, ele diz: Senhor, tu me sondas, me conheces, sabe quando levanto, quando me deito. Então, o Senhor sabe de tudo e conhece quando realmente a gente está fazendo algo para a glória de Deus ou para a nossa própria glória. Lembra de João Batista, quando estava pregando ali no deserto? Jesus foi até ele para ser batizado, mas uma coisa interessante, olha, o que importa é que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Então, quem deve aparecer é Jesus Cristo e não o homem. Cada vez que o homem tentar aparecer, então mais ainda ele estará procurando a sua condenação. Conclusão e aplicação desse nosso tema. O texto de Mateus, capítulo 7, versículo 21, que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele nos ensina que nenhuma homenagem verbal será suficiente. Nem todo aquele que diz isso, certo? Podemos crer na divindade de nosso Senhor e nos esforçarmos para afirmá-la repetidamente com o nosso Senhor, Senhor,
Mas, a menos que cumpramos os mandamentos do Pai, não prestamos verdadeira homenagem ao Filho. É aquele negócio que nós acabamos de falar anteriormente. Ortodoxia, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E ortopraxia, aquele que faz a vontade do meu Pai, é que entrará nos céus. Podemos reconhecer nossas obrigações para com Jesus e assim chamá-lo de Senhor, Senhor. Mas se nunca cumprirmos essas obrigações na prática, qual o valor de nossas admissões? Nosso rei não recebe em seu reino aquele cuja religião se resume a palavras e cerimônias, mas somente aqueles cujas vidas demonstram a obediência do verdadeiro discipulado. Mateus 7, 22 e 23 diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou vós que praticais o mal. Uma crença ortodoxa não salvará por si só, nem certamente o fará se acompanhada de posições e serviços oficiais. Essas pessoas diziam Senhor, Senhor, e além disso alegava que profetizavam, ou pregavam em seu nome. Toda a pregação do mundo não salvará o pregador se ele não a praticar. Sim, e ele pode ter sido bem-sucedido, ser um grande conferencista, todo mundo gostando de ouvi-lo, e ele pregando para muitas pessoas, ensinando para muitas pessoas, bem-sucedido em alto grau. Em teu nome expulsamos demônio, e ainda assim, sem santidade pessoal. O expulsor de demônio será expulso ele mesmo. O Senhor não pode suportar a presença daqueles que o chamam Senhor, Senhor, e depois pratica a iniquidade. Eles lhe disseram que o conhecia, mas ele lhes dirá, nunca o conheci. Quão solene é esta lembrança para mim e para os outros. Nada provará que somos verdadeiros cristãos senão a sincera observância da vontade do Pai, da lei de Deus, da prática de seus mandamentos. Podemos ser reconhecidos por todos como tendo grande poder espiritual sobre demônios e sobre homens. E ainda assim, nosso Senhor pode não nos reconhecer naquele grande dia, mas pode nos expulsar como impostores, que ele não tolera em sua presença, sendo excluída do reino. Concluímos citando o tema do nosso estudo. Só entrará no reino dos céus o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Fique com a música Servos, do Grupo Logos. Que o Senhor abençoe. Com toda certeza, por mais dedicados que possamos ser eu e você, o resultado do nosso trabalho não é por causa da nossa dedicação. Nunca será. O resultado do nosso trabalho é por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Talvez você diga, que bom, o Logos há 32 anos na estrada. E talvez você possa de alguma forma dizer, que perseverança, não? E eu diria, não foi nossa perseverança. Mesmo que a tenhamos buscado o tempo todo, não foi ela, não. Foi a mão do Senhor. E ponto. Ok? Então, vamos cantar essas músicas com essa consciência daquilo que nós estamos cantando, tá bom? Olhando grandes servos do passado e observando agora os
nossos dias. Eu temo que tanta euforia se rompa no teste do amor. Olhando grandes cegos do passado e observando agora os nossos dias, eu temo que tanta euforia se rompa no teste do amor. Até porque a alegria não é o indicador verdadeiro da paz. Há sorridentes bebendo as próprias lágrimas do coração. Olhando nossas vidas hoje em dia, pergunto a mim mesmo até que ponto eu tomaria a cruz e seguiria aquele a quem chamo de Senhor. Até porque resultados não são o indicador verdadeiro de aprovação. A quem curou e o diabo expulsou, mas Jesus nunca conheceu. Olhando a atitude a ser seguida de quem se desenrola do embaraço, me sinto mais seguro passo a passo, vivendo para agradar Jesus. Até porque Ele se humilhou e suportou a agonia da cruz. Não para que eu seja um artista, um destaque, mas simplesmente uma luz. Não para que eu seja um artista, um destaque, mas simplesmente